Ontem o Coronel Dantas, né, ministrou aqui do 1º ao 6º, e só para a gente relembrar, até para quem não estava aqui, a gente vê nesse capítulo, né, de Coríntios, né, a revelação da Trindade ali, né? Do 1 ao 6 ali a gente vai ver a morte de Cristo, né? A loucura para os homens, né? Um Cristo que nos salva sem merecer aquela cruz, sem ter cometido pecado algum, ele vai lá e morre por nós, né? A gente vê também que Paulo fala que ele não está pregando aquelas pessoas, né? Aquela igreja, com sabedoria humana, com retórica, que ele não está ali para adaptar o evangelho ao gosto da sociedade, ao gosto daquilo que eu quero ouvir, ou que eu gostaria de ver, para que eu tenha um conforto na minha alma, para que eu me sinta bem e comece a ver isso como uma filosofia de vida e não como um verdadeiro evangelho, né? Então Paulo, o tempo todo, tanto na primeira carta como na segunda carta, ele fala: não foi por sabedoria que eu vim falar com vocês, não foi por retórica humana que eu vim falar com vocês, é pelo poder de Deus. E aí, né, a gente vê que, como o Coronel falou ontem, né, antes de qualquer coisa que Deus possa fazer pela nossa vida, primeiro Ele quer se revelar a nós através da palavra, mostrar quem nós somos e quem Ele é, para depois Ele possa curar, libertar, nos abençoar, né? Primeiro Ele quer esse relacionamento íntimo, né, que a gente entenda que nós não somos nada. Se estamos aqui é porque Ele nos fez chegar até aqui. Porque na nossa força a gente não realiza nada, a gente não cumpre nada. Se não for misericórdia de Deus, eu não estaria aqui, porque é um peso muito grande falar da palavra de Deus. E posso testemunhar que ontem mesmo aconteceu algumas coisas, né? Eu lá pilhado, lá com isso, né? Pensando, mas como eu vou fazer, o que eu vou fazer? Estudando, tentando pesquisar as coisas, e aí, em vez de descansar em Deus, orar e fazer aquilo que eu posso fazer e descansar nele, tive uma pequena desavença com a minha esposa, mas graças a Deus, Deus sempre me colocou o coração tipo de, pede perdão, agora eu não tenho o que fazer, né? E aí, graças a Deus, a gente dormiu em paz e tudo se resolveu. Foi como uma coisa boba, né? Juntou a minha falta de sensibilidade com o momento de fragilidade dela que toda mulher passa, mas pela misericórdia de Deus a gente se resolveu e estou aqui hoje, né? Inclusive pedi para ver se ela conseguiria vir, porque o almoço dela é diferente, né? Mas enfim. E aí eu quero entrar hoje, né, na segunda e, se possível, na terceira parte desse capítulo, né? Como eu falei, do 1 ao 6 a gente vai ver Paulo falando da morte de Cristo, do Cristo crucificado, que é loucura para os homens. Do 6 ao 9 a gente vai ver ali o plano eterno, né? No versículo 7 vai falar assim: pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, a qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, por se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória, né? Então, Deus, através da sua palavra, através do sacrifício de Cristo, ele confundiu aqueles que se achavam sábios da época, né? Ele confundiu, né? Porque aquilo, como pode alguém morrer em meu lugar para me salvar? Como pode eu mesmo sem merecer, e aí eu ser o digno dessa culpa, dessa crucificação, e aí Deus vai lá e faz justiça através de Jesus, né? Através desse mistério, né, que era revelado até antes das gerações, a gente pôde experimentar um novo nascimento, onde a gente foi regenerado, justificado, adotado, santificado, né? E aí, lá no versículo 12, né, a gente começa ali a ver como que o Espírito Santo se revela a nós, né? Revela o ministério dele, né? Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas de que Deus tem nos dado gratuitamente, né? Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os quais são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente.
Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Acho muito forte quando fala que quem é espiritual discerne todas as coisas. E aquele que ninguém, e por ele ninguém é discernido, né? E ele mesmo por ninguém é discernido. A palavra de Deus, eu não me recordo agora, fala que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Nós somos criados por Deus para sermos espirituais e não carnais. Amém. Né? Como o versículo que sempre me toca ali é Tito, né, que fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina o quê? A continuar pecando? Porque Jesus me salvou, eu não faço nada, eu não ecoo essa salvação através da minha vida. Não, ela nos ensina a renunciar a nós mesmos, as nossas paixões, né, a nossa vontade de fazer aquilo que entristece o Espírito Santo. Ela nos ensina isso porque é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é consolo, é esperança, né? Um outro versículo também que sempre está na minha cabeça é que se a minha esperança é só para essa vida, eu sou um dos homens mais miseráveis da terra. Não recordo agora também, mas né, qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança? Ontem, né, a gente comentou aqui, se o câncer não tivesse sido curado, se Deus não liberasse a cirurgia do cruz, e aí, se essas coisas não acontecerem da forma que nós queremos? Eu creio e eu peço a Deus todo dia isso, que a minha esperança continua sendo Ele, continua sendo a eternidade, o plano que Ele criou para nós, né? Porque eu participava de um culto, né, na época do cursinho, né, ajudava lá, e eu via as pessoas desesperadas, orando a Deus, pedindo a Deus para ajudar a passar no concurso, seja vestibular, seja aqui na aeronáutica, que era um curso que tinha várias coisas, né? E eu sempre me questionava, mas Deus, e se não conseguir? E se não acontecer a aprovação? Eu mesmo pensava isso de mim, porque eu demorei 4 anos para passar, né? A partir do momento que eu decidi estudar da maneira correta, que eu ia tentar, que eu ia fazer até não tivesse mais idade, eu pensei, caramba, e se acabar a minha idade e eu não conseguir? Eu vou negar a minha fé, eu vou me rebelar contra Deus? A gente precisa entender que Deus não deve nada a gente. A gente que deve a Ele, né? Às vezes as pessoas vão se questionar que, por que Deus deixou tudo isso acontecer? Não, mas ainda que em Adão toda a humanidade tenha sido condenada, em Cristo toda a humanidade foi santificada, foi salva, e está aberto para quem o receber. E muitas vezes, isso é uma coisa que dói no coração, as pessoas não estão dispostas a renunciar a si mesmas, elas pensam que elas são livres, mas se elas não estão dispostas a renunciar a elas mesmas, elas não são livres, elas são escravas do próprio pecado. A partir do momento que eu não consigo renunciar à minha carne, renunciar a mim mesmo todos os dias, né, me humilhar, a gente vai errar muitas vezes, mas por pedir perdão a Deus, ou pedir perdão a quem a gente tenha cometido alguma falha, a gente não está sendo um verdadeiro cristão, a gente está entristecendo o Espírito Santo, né? Então, talvez isso nem seja o foco da carta aqui do capítulo, né, mas me perdoe pela minha, talvez, não tão habilidade como meus irmãos aqui, mas é o que está no meu coração, que eu penso todo dia, quando eu estou lá na minha igreja, que eu olho para meus irmãos e para as pregações, eu estou sempre julgando, assim, mas julgando porque eu quero o bem da igreja, eu quero que as pessoas enxerguem aquilo que eu estou enxergando hoje, né, que em todos os momentos Deus é fiel, né. Eu olho para minha vida, eu perdi meu pai com 10 anos de idade. Meu irmão tinha 1 mês.
Mas Deus nunca me abandonou. Ele sempre me atraiu. Houve um momento que eu estava pecando, aquilo me consumia. Até porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E aquilo me consumia, me trazia um peso. Mas a partir do momento que eu entendi que eu preciso me achegar a Ele, que eu preciso entender que não é na sabedoria humana, o meu peso saiu. E eu pude vencer meus pecados. Hoje eu posso ter a consciência daquilo que eu tenho que fazer. E ainda que eu erre, eu posso me ajoelhar, me arrepender, chorar e dizer obrigado, Deus, porque o Senhor me escolheu. Obrigado porque mesmo sem um pai físico, carnal, o Senhor sempre foi o meu pai. Deus sempre me atraiu para ti. O Senhor sempre me constrangeu. O Senhor sempre me fez entender que realmente eu sou mau, mesmo que eu não entendia isso naquele momento. Paulo fala aqui nessa carta que a fé de vocês não ia ser baseada não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O poder é ser capaz de, estar apto a fazer algo. E o poder de Deus é que faz isso com a gente. O peso da cruz, ele é muito grande. Ele deveria nos constranger todos os dias. Ele deveria fazer com que a gente chorasse a todo momento. O ser humano, às vezes, ele quer achar que ele é bom, né? Que ele realmente quer viver a própria vida, que ele quer viver os seus prazeres. Não consegue olhar para dentro de si porque, como Paulo fala, coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E você vai ver filósofos, vai ver pessoas cultas que falam coisas boas e bonitas, mas elas não conseguem enxergar a própria maldade, não conseguem enxergar o coração vil, não conseguem enxergar que a gente é egoísta, não conseguem enxergar que o tempo todo a gente está a um passo de cometer pecados e entristecer o Espírito Santo. João 1,12 vai dizer: mas a todos quantos receberam, deram-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem em seu nome. A todos quantos o receberam. Que nós possamos receber Cristo no nosso coração todos os dias. Ontem eu estava conversando com alguns amigos, eu falei, por muito tempo eu achei muito difícil pensar como Cristo agiria nas situações da vida que eu passo. Porque isso era um confronto direto, né? Mas que a gente possa meditar, que a gente possa ler a palavra de Deus, que a gente possa ter tempo de devocional inegociável, né? Para que a gente possa viver o verdadeiro evangelho. E ainda que às vezes a gente esteja numa igreja que tem falhas, nós vamos ser luz ali naquele lugar, não por nós mesmos, mas pela misericórdia dele, pela misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Eu espero que Deus tenha abençoado o coração de vocês.